Salut, eu sou a Vera Franco, do Francês Imediato. Eu ajudo as pessoas a falarem o francês do dia a dia com toda a confiança e em pouquíssimo tempo. O tema da nossa live hoje: como falar francês com confiança em qualquer situação. Super! Então, bora lá! Como falar francês com confiança em qualquer situação, tá certo? Gente, eu já comentei com vocês que para que você comece a imaginar uma situação para você falar francês, um super contexto para isso é um contexto imaginando uma viagem, né? Por quê? Porque aí você vai imaginar uma viagem para um país de língua francesa e obrigatoriamente você vai ter que se expressar em francês. Então você vai ter que, né, se virar ali para se comunicar. Então, isso é legal porque na tua cabeça, não, você não precisa realmente realizar essa viagem, até porque agora só depois da pandemia, né? Mas, o que eu quero dizer? Se você imagina que você tá indo para uma viagem, você fala, meu Deus, como é que eu me comunico? E aí, você já começa a trabalhar na sua cabeça situações e você entra naquela situação realmente e, como é que eu me viro nessa situação? Como é que eu falo? E aí você já, né? Você tem que se destravar e começar a falar, porque senão você vai passar por situações ali difíceis e não vai se comunicar, né? Então, é complicado. Então, é uma situação, imaginar uma viagem, é imaginar que você está nessa imersão. Quando você imagina que você está nessa imersão, obrigatoriamente você se imagina num país de língua francesa e você tem que falar francês, tá certo? Então isso é muito legal, que já trabalha aí na tua cabeça que obrigatoriamente você tem que falar em francês e não tem outra forma, né? Então isso é bem legal. Então por isso que é super importante trabalhar com esse contexto, d'accord? Para essa situação de imersão, eu coloquei aqui para hoje o que eu vou chamar de início da viagem. O que é esse início da viagem, Vera? Esse início da viagem é justamente você já se imaginar, né? Claro, depois da pandemia aí, né? Já se imaginar no avião, indo para essa viagem para um país de língua francesa, tá certo? Aí você se imagina descendo do avião, você se imagina lá no aeroporto, né? Você se imagina passando pela imigração, você se imagina ali pegando um táxi para você ir até o hotel, pegando o trem, enfim, tá certo? Então, esse é o início da sua viagem. Então, vem comigo, on va voyager ensemble, vamos viajar juntos aí, né? Na nossa imaginação aqui, primeiro, para que depois, se um dia ela acontecer, vocês já estão preparados, né? Então, vamos lá? Attention! Imaginez que vous êtes dans l'avion. Isso aí, imagina que você tá no avião, né? Olha só, eu preparei uma frase para cada uma dessas situações, d'accord? Então a gente tem aí pelo menos 7 situações para esse primeiro momento aqui. E uma frase para que você possa se comunicar em todas essas situações. D'accord? Ça va? Vamos lá então? Dans la première situation, então na primeira aí situação, vamos lá? No avião, dans l'avion, oui? Vamos supor que você queira, você está lá no avião e você já está viajando com uma companhia aérea francesa, certo? E de repente as aeromoças, né, os comissários de bordo, o pessoal fala francês. Claro, podem falar português também, mas vamos supor que você já queira entrar, né, já vai fazer esse aquecimento para quando você chegar no país de língua francesa, você já se aqueceu em falar francês. D'accord? Bravo! Então, imagina que você está no avião e você deu sede, você quer tomar uma água. Como é que você pede para que a aeromoça possa te trazer um pouco de água, né? Olha só essa frase aqui, lembrando que existe, no meu método francês imediato, existe o conceito da transferência. E qual que é o conceito da transferência? Gente, método bom é assim, tem as estratégias para você usar, tá? Então, o que é o conceito da transferência? Você vai literalmente pegar essa estrutura e você vai multiplicar em diversas situações. Então, olha só, quando você pede água, você pode pedir no avião, você pode pedir num restaurante, você pode pedir se você está na casa de alguém, se você está no banco, você pode pedir, né?
água, se você está, enfim, né, no restaurante, na casa de alguém, enfim. Então, é uma frase que você pode usar em várias situações. Vamos conferir? Olha a frase aqui. Lá no avião, então, por exemplo, dans l'avion, tá? Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Oui? Ou seja, você já entendeu o contexto que eu expliquei, né? Você tá lá no avião, você deu sede, você pede para a aeromoça te trazer água. Então, pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Você pode me trazer água, por favor? Então, essa é uma frase importante, très importante, porque você pode justamente pegar essa estrutura e multiplicar o uso dela para várias outras situações na vida, no seu cotidiano, no dia a dia, tá certo? Para que você realmente possa tomar posse disso e falar o francês do dia a dia com confiança, tá certo? Então, eu tô, né, mostrando aí para você uma frase dentro desse contexto, dentro do avião. Então, pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Alors, il faut s'entraîner, oui, il faut vraiment écouter et répéter. Então, é preciso que vocês treinem e façam aí o écouter e répéter. Então, je répète. Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Répétez, s'il vous plaît. Repita aí, treina a pronúncia aí, tá bom? Olha, pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Tá certo? De l'eau, aqui eu tô falando água, né? De l'eau. Então, pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? D'accord? Bravo. Lembrando aí, tá? Eu sempre comento, esse... para falar de l'eau, né, água, você tem ali, você escreve o D, L apóstrofe, né, e E-A-U, né, E-A-U, em francês que tem o som de O em português, então de l'eau, tá bom? Vamos continuar? A segunda situação, tá? A segunda situação, então, pessoal, você não tá mais no avião, você desceu do avião, e aí você tá dentro do aeroporto. Qu'est-ce que ça veut dire vers l'aéroport? O aeroporto, né? Então, você chegou, o seu voo chegou lá no aeroporto, você desembarcou, e você vai procurar o quê? Les bagages, vai procurar as bagagens, vai procurar as malas, né? E aí você ainda não sabe para que lado ficam, né? Para que lado ficam as bagagens ali, onde você retira as bagagens. Como é que você faz essa pergunta para algum funcionário do aeroporto, né? Que você possa pedir essa informação e dizer, olha, como é que eu acho minha bagagem, né? Tá certo? Então imagina essa situação, que você tá procurando a sua bagagem e você vai pedir informação onde é que ficam, né? Para eu retirar minha bagagem. Olha só. À l'aéroport, où se trouvent les bagages de vol do Brasil? Aqui eu sempre aconselho vocês a colocarem um s'il vous plaît no final, tá bom? Eu não coloquei porque às vezes a frase fica muito comprida aqui, né? No texto aqui na frente, aqui na tela para vocês. Mas, ó, je vais répéter, ó. Où se trouvent les bagages do vol do Brasil, s'il vous plaît? Acrescentem aí o s'il vous plaît, tá bom? Às vezes você tá indo para a França, por exemplo, e de um voo que saiu de Portugal. Você passou em Portugal primeiro e tá indo para a França. Um exemplo, tá, gente? Où se trouvent les bagages do vol de Portugal, s'il vous plaît? Tá certo? Então, onde é que se encontram as bagagens do voo do Brasil? Porque você veio nesse voo, você quer pegar a tua bagagem. Ou então, do voo de Portugal. Você quer pegar a sua bagagem lá. Então, je répète pour que vous puissiez pratiquer la prononciation, d'accord? Então, eu vou repetir para que vocês possam aí praticar a pronúncia. Bora lá! S'il vous plaît, travaillez la prononciation, hein? Por favor, trabalhem aí a pronúncia. Vamos lá. Où se trouvent les bagages du vol do Brasil, s'il vous plaît? Où se trouvent les bagages do vol de Portugal, s'il vous plaît? D'accord? Então, pratiquem aí para que vocês tenham essa pronúncia, ó, superbe, tá bom? Alors, em troisième situation, uma terceira situação. Vamos imaginar que você agora vai, né, passar pela imigração, né? E pode ser que lá um oficial, né, da imigração pergunte para onde você está indo, né?
Então, vão te perguntar, mas o que você vai fazer aqui, né? De repente, para onde você vai? É a trabalho, né? Então, tem várias perguntas que podem ser feitas a você, certo? Então, vamos imaginar ali que perguntaram para onde você vai. Ou talvez não perguntaram, talvez só perguntaram, você tá aqui a trabalho? Aí você responde e diz, sim, eu vou para tal cidade, né? Olha só. Je vais à Paris. Ou então, je vais à Lyon. Um exemplo, tá? Você pode colocar aqui o nome de outra cidade. Lembra do conceito de transferência que eu comentei com vocês, né? Então, vocês podem aplicar essa frase de várias formas, né? Então, aqui eu também posso colocar... você tá... né? Você pode falar qualquer... Eu tô dando como exemplo aqui que você chegou na França. Então, você pode falar qualquer cidade, ó. Je vais à Paris, je vais à Lyon, je vais à Marseille, je vais à Nice. Tá, né? Tá certo? Então, essa frase você vai usar e multiplicar aí, usando o conceito de transferência, você multiplica para a vida, tá bom? Porque essa frase, eu vou, né? Je vais à Paris, je vais à Lyon, je vais à Nice. Então, você pode, inclusive, multiplicar esse uso dessa estrutura dessa frase, tá certo? E você pode dizer, por exemplo, je vais à la boulangerie, eu vou à padaria. Vocês estão percebendo? Então você aplica esse conceito e você multiplica o uso da estrutura em várias situações do seu dia a dia. Então aqui eu estou dando um exemplo lá na imigração, que você pode responder que você está indo para determinada cidade. Então, je vais à Paris, je vais à Lyon, je vais à Nice, je vais à Marseille. Então aqui você está dizendo isso. Mas percebe aí que você multiplica o uso quando você vai para outras situações, né? Então você tá em casa e você vai avisar alguém que você vai sair, ó, je vais à la banque, eu vou no banco, tá? Então aqui lembrando do conceito de transferência para que a gente possa multiplicar essa estrutura na vida. Então você multiplica e usa aí em várias situações, tá certo? D'accord, tout le monde? Bravo, on va donc parler d'une quatrième situation. Oui? Vamos falar então de uma quarta situação? Bravo! On va imaginer que vous sortez de l'aéroport. Então, vamos imaginar que agora vocês estão saindo do aeroporto e aí vocês vão se dirigir para o hotel, por exemplo. E para fazer essa trajetória aí até o hotel, vocês precisam pegar um táxi, né? Então, vamos imaginar essa situação. Vocês vão pegar um táxi. D'accord, como é que eu faço isso, Vera? Provavelmente você vai visualizar lá onde tem os táxis, né? Na saída do aeroporto, tá certo? Claro que você pode perguntar para alguém dentro do aeroporto onde é que fica o táxi, onde é que tem táxis ali perto e tudo mais, né? Mas então eu separei uma frase para que você possa se comunicar diretamente com o taxista. Por exemplo, você viu um táxi lá parado, esse é o contexto, tá? Attention, s'il vous plaît, parce qu'il faut toujours apprendre à travers de contexte, tá? É sempre importante aprender através dos contextos. Então, olha lá. Imagina a seguinte situação. Você tá saindo, já pegou a bagagem, já passou ali no aeroporto e tal, e tá saindo. E você vê um táxi parado ali na frente, fala, opa, né, que sorte, então já vou pegar esse aí, né? Mas aí, é sempre bom você confirmar se esse taxista tá realmente livre ou se ele de repente combinou com alguém, ele vai pegar alguém ali na frente, tá certo? Então, olha a frase aqui que eu preparei que você pode usar para essa situação. Bonjour, vous êtes libre? Oui? Então, olha que bacana, você pode usar isso aqui. É claro que eu sempre vou aconselhar vocês usarem um s'il vous plaît ali, tá bom? E, igual eu falei agora há pouco, para a frase não ficar tão grande na tela aí, eu coloquei assim, tá? Então, olha só, bonjour, vous êtes libre, tá? Je répète, eu vou repetir para que vocês treinem aí a pronúncia, hein? Olha lá, il faut écouter et répéter, hein, s'il vous plaît. Olha lá, bonjour, vous êtes libre? Acrescenta o s'il vous plaît, né? Então, bonjour, vous êtes libre, s'il vous plaît? Por favor, você tá livre, né? Então, já vai indicar
que você está confirmando que aquele táxi está à tua disposição, né? É importante essa pergunta. Já pensou, você sai, já vai entrando no táxi e o motorista fala, aí, ó, tá ocupado, né? Seria desagradável, né, Dani? Bem chato. Aí você tem que sair para ceder a vez para quem realmente já combinou com o taxista, né? Tá bom? Por isso que é importante essa frase, tá, gente? Para vocês não passarem nenhum constrangimento, tá certo? Então, bonjour. Vocês podem, inclusive, acrescentar, né? Bonjour, monsieur. Vous êtes libre? Tá? Bonjour, monsieur, vous êtes libre? Vocês podem acrescentar assim. D'accord? Bravo! On va imaginer donc une autre situation. Oui, les gars, né? Então, vamos imaginar uma outra situação? Cinquième situation. Oui? Alors, imaginez que vous allez prendre le train. Oui! Imaginem que vocês vão então pegar um trem. De repente, vocês vão fazer um outro circuito aí para chegar até o destino de vocês, o hotel ou a casa de alguém onde vocês vão se hospedar e tal, né? Então, para pegar o trem, de repente vocês estão lá, vocês compraram o bilhete, estão na estação, né? E aí você não sabe para onde se dirigir. Como é que você pergunta? Qual é o número da plataforma que eu tenho que ir, tá certo? Então, olha que importante essa pergunta aqui, ó. Où se trouve le quai numéro 2, s'il vous plaît? Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Vera? Où se trouve le quai numéro 2? Acrescenta o s'il vous plaît, tá, gente? Então, où se trouve le quai numéro 2, s'il vous plaît? Tá? Então, onde fica a plataforma número 2, por favor? Tá certo? Je répète. Où se trouve le quai numéro 2, s'il vous plaît? D'accord? Vamos lá? Où se trouve le quai numéro 2, s'il vous plaît? Então, repetindo, né, legal? S'il vous plaît, répétez pour avoir une bonne prononciation, d'accord? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Où se trouve le quai numéro 2? É claro que aqui você pode, né? Ah, minha plataforma é a número 4, então vai lá. Où se trouve le quai numéro 4? Tá? Você vai acrescentar, claro, o número que for o ideal ali. Mas a estrutura tá dada, né? Você pode se basear nessa estrutura e aproveitar para se comunicar super, né? Tá bom? Vamos imaginar uma outra situação, então? De repente, você precisa pegar, não o trem, você precisa pegar o metrô. E aí, le métro, comment on fait? Il faut prendre le métro, donc pour... Oui? Oui, on va, né? Para poder se locomover aí, vamos então pegar o metrô, né? Aí você vai ali perguntar para um funcionário onde é que você pode comprar os bilhetes. Você pode comprar ali, olha essa pergunta aqui, ó. Je peux acheter des tickets ici? Posso comprar os tickets aqui? Posso comprar os bilhetes aqui? Tá? Treina aí essa pergunta, legal? Je peux acheter des tickets ici? Je répète. Je peux acheter des tickets ici? Então, pessoal, je peux acheter des tickets ici? Posso comprar os tickets? Posso comprar os bilhetes aqui? Bravo. Bien sûr, il faut toujours ajouter, si vous vous souvenez bien, ajouter toujours un s'il vous plaît dans la phrase, d'accord? Então, se vocês lembrarem aí, sempre tem um s'il vous plaît para mostrar uma polidez, tá certo? Que às vezes eu coloco a frase mais curta ali para não ficar tanto texto aí na tela, tá bom? On y va, septième situation, a sétima situação, você tá chegando lá no hotel. Deixa eu explicar aqui essa frase. Por exemplo, você fez, pode acontecer em duas situações, você pode ter reservado ou não o hotel. Vou explicar. Se você reservou o hotel, você de repente quer confirmar se o café da manhã está incluído. Se você não reservou, de repente você está chegando lá no hotel e você quer fechar a diária ali, olha, eu vou ficar, tem vaga e tal, o café da manhã está incluso? Então, como é que você faz essa pergunta? Porque é importante saber, né? Tá certo? É importante saber que você vai ter ou não o café da manhã, né? Para você poder se organizar e se planejar os dias que vai ficar ali hospedado ou hospedada, né? Então, olha só como é que você pode perguntar se o café da manhã está incluso. Le petit déjeuner est-il compris? On répète là pour travailler la prononciation. Le petit déjeuner est-il compris? Isso aí, o café da manhã está incluso, tá certo? Ó, le petit déjeuner est-il compris? D'accord? Je répète, le petit déjeuner est-il compris? Merci beaucoup.
Alors, le petit déjeuner est-il compris? Tá certo, pessoal? D'accord? Ninguém vai ficar depois desesperado sem saber se o café da manhã tá incluso ou não, né? D'accord, bien. Então, le petit déjeuner est-il compris? Alors, bien. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só treinar a pronúncia com vocês de cada frase rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu chamei isso de início da viagem, né? As frases que eu separei para hoje, o contexto de hoje é o início da viagem. Então, lá no avião, ó, répétez avec moi, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Então, de l'eau, nem vou traduzir, ó. De l'eau. Oui, né? Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Você pode me trazer água, por favor? Dans l'aéroport, où se trouvent les bagages do vol do Brasil, s'il vous plaît? Então, onde é que ficam as bagagens do voo do Brasil, por favor? Ou do voo de Portugal, né? Où se trouvent les bagages do vol de Portugal? Terceira situação, tá? Je vais à Paris, je vais à Lyon, tá? Então, para quem perdeu aí, tô passando as frases de novo, né? Você tá na imigração, alguém te pergunta para onde você vai, né? Você tá chegando aqui no país, para onde você vai? Je vais à Paris, je vais à Lyon. Claro, você vai usar o nome da cidade para qual você tá indo, né? Quatrième situation, para pegar o trem. Bonjour, o trem não, pardon, o taxi, né? Bonjour, vous êtes libre, né? Então, você tá livre? Bonjour, você tá livre, né? Bien. Cinquième situation, para pegar o trem. Où se trouve le quai numéro 2, s'il vous plaît? Onde é que fica a plataforma número 2? Situação 6, vamos lá. Pegando o metrô. Je peux acheter des tickets ici? Posso comprar os tickets, os bilhetes aqui? E a sétima situação, chegando no hotel, você quer confirmar se o café da manhã tá incluso, ó. Le petit déjeuner est-il compris? D'accord. Pessoal, hoje a gente falou de 7 situações imaginando um contexto de viagem, uma imersão, né? D'accord? Então a gente falou aí de várias situações, 7 situações, de como você falar francês com confiança em qualquer situação. Essa foi uma primeira parte. Eu trouxe aí para vocês 7 situações e uma frase para cada uma dessas situações. D'accord? Oui? Ó, então, un bon week-end. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. D'accord? Bonne nuit, bon week-end. Les gars, un gros bisou. Au revoir.